Sejam bem-vindos ao RTV Notícias. Começamos este bloco informativo com a capa do Correio dos Açores, que dá especial destaque às unidades hoteleiras que estão com percentagens recorde. No mês de junho, as dormidas aumentaram 14,1% e em 6 meses cresceram cerca de 29,7%. Os Açores, o norte de Portugal e o Alentejo foram as regiões do país com o maior aumento de dormidas no mês de junho deste ano. Ainda na capa, a vermelho, podemos ler que turistas e residentes da Calheta estão indignados com tantos animais abandonados. Turistas afirmam mesmo não voltar aos Açores para verem tantos animais sem abrigo. Destaca ainda para a festa de verão no Casino das Furnas, que está em contagem decrescente, com data marcada para o dia 20 de agosto. Este ano conta com um formato diferente. Já no Diário dos Açores, o turismo volta a fazer capa. Hotéis já registaram 661 mil dormidas e ganhos de 27,6 milhões de euros. E ainda, hoteleiros de todo o país vão reunir-se em Ponta Delgada. Destaca ainda para as alterações introduzidas nos contratos de fidelização propostos pelas operadoras de telecomunicações. E ainda sublinhado a amarelo e acompanhado de fotografia, fala-se do banhista, que foi salvo, aliás, pelos bombeiros em Nordeste. Além disso, lemos ainda médico acusado de abusar sexualmente de doente no hospital. A Polícia Judiciária anunciou ter identificado e detido um médico de 34 anos de idade pela prática de 2 crimes de abuso sexual. A pessoa internada. Foram estes os destaques dos jornais regionais e agora, neste bloco informativo, a notícia de abertura relativamente ao acesso do fisco a todas as contas bancárias, que levanta dúvidas sobre a sua constitucionalidade. O fisco quer ter acesso a todas as contas bancárias dos contribuintes a partir de 2017, mas o anteprojeto recebeu, pela segunda vez, sérias reservas da Comissão Nacional da Proteção de Dados, que o considera inconstitucional. Também as associações de defesa dos consumidores contestam este objetivo, que terá como finalidade permitir ao fisco conhecer a evolução anual dos saldos bancários, mesmo que nunca tenha sido suspeito ou acusado de delito fiscal, e avaliar o risco de fuga aos impostos. Hoje comigo tenho Albino Almeida. Albino, mais uma vez, bem-vindo e desde já obrigada pela sua presença. Hoje abrimos este comentário com a questão do acesso do fisco a todas as contas bancárias dos contribuintes. A Comissão Nacional de Proteção de Dados deu os seus argumentos e considera que é inconstitucional. Na sua opinião, este é um parecer favorável ou desfavorável? Vamos ver, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui. Deixe-me dar-lhe nota de que durante os anos em que presidia uma confederação nacional, no caso das associações de pais, eu lidei várias vezes com queixas que encaminhei à Comissão Nacional de Proteção de Dados, pelas mais variadas razões. Por exemplo, lá em casa talvez não saibam que há aspectos que as escolas facilitam, muitas vezes entidades terceiras, listas de alunos, nomes de alunos e pais de alunos, que muitas vezes foram recorridas essas decisões pelos pais dos alunos, pelas associações de pais, e foram ganhas. Isto é, não é possível, de facto, fazer um uso generalizado de determinado tipo de facilidades que hoje temos, nomeadamente quando estamos muitas vezes na internet ou no Facebook, pôr um gosto em determinadas instituições, não sabemos que estamos a passar uma informação, os nossos próprios dados, que depois podem ser usados contra a nossa própria vontade. No caso em concreto, anda bem, na minha opinião, naturalmente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ao referir que é absolutamente abusivo que, sem qualquer suspeita, um cidadão possa saber que pode ter a sua conta, o seu perfil enquanto cidadão e enquanto utente de um banco, cliente de um banco, permanentemente vigiado, até, sabe-se lá, por uma simples razão que tem que ver com inveja ou pequeninas guerras em que muitas vezes, principalmente nos meios pequenos, os trabalhadores do fisco, e peço de facto desculpa de o dizer desta maneira, mas não encontro outra,
sem procurar aqui passar um atestado digamos, de voyeurismo, curiosidade por curiosidade às pessoas do fisco, mas sabemos que em muitos lugares essas expressões são usadas, não é? E, portanto, não havendo uma suspeita, é absolutamente inaceitável que estejamos perante um voyeurismo generalizado do fisco sobre as nossas contas bancárias e, por isso, eu creio que... E acaba-se por colocar o sigilo bancário. Claro. Eu acho que o que tem que acontecer é a existência de uma suspeita forte e a validação do acesso às contas bancárias através de um juiz que, para todos os efeitos, será responsável por essa diligência ou por essa possibilidade. Penso que esse é o caminho correto e o legislador deverá conformar-se e conformar a lei a esta preocupação muito bem expressa em nosso nome pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão apresentou alguns dos seus argumentos. Não se, está, digamos, a favor do que eles... Eu estou globalmente a favor dos argumentos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas não esqueço que nós vivemos um mundo em que cada vez mais é através das transações financeiras que nós percebemos determinado tipo de situações, desde as situações de terrorismo. Sabemos, por exemplo, que o último terrorista de Nice tinha recebido na sua conta 100 mil euros, supostamente para fazer todos os pagamentos de dívidas e responsabilidades que tinha antes de atentar contra os franceses em Nice e saber que provavelmente não sairia dali com vida e, portanto, não queria deixar nenhum tipo de encargo aos familiares. É importante perceber quem é que lhe abonou 100 mil euros para ele fazer o pagamento desses problemas que tinha na sua própria vida, segundo a gente lê nos jornais, e, portanto, naturalmente, por aí perceberemos mais, até porque já aqui falamos nestes jornais, da possibilidade de nós estarmos perante crimes de origem pessoal, mas é preciso perceber se são mesmo pessoais. Há países que, do ponto de vista, digamos, da imagem de segurança que passam aos cidadãos, preferem admitir que são situações isoladas e de pessoas sem nenhuma ligação com terrorismo. Outros países há que, pelo contrário, normalmente atribuem este tipo de situações a atentados terroristas. E quando vamos olhar com mais atenção, a convicção que é generalizada, que é construída, tem justamente a ver com os movimentos financeiros que foram observados e com as escutas telefónicas de que levantam exatamente o mesmo problema de saber se todos devemos estar debaixo de escuta telefónica ou se isso deve só acontecer perante um juiz. Acho que estamos hoje perante um mundo em que praticamente não temos, digamos, direito à nossa própria reserva pessoal. E isso convém ser escrutinado e, portanto, eu creio, como disse há pedaço, que andou bem a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CPND, no sentido de exigir que o Governo tenha uma fundada razão para entrar, para poder devassar, passa a expressão, uma conta ou sigilo bancário. Muito bem. O Governo aprovou e prevê que até julho de 2017 se enviem estes dados. Acha que vai andar para a frente? O Governo, vamos lá ver, este Governo em especial, que é muito mais escrutinado do que outros governos no passado, tem que ter uma especial razão, porque no passado, como todos nos recordamos, da lista VIP do Fisco, por exemplo, os partidos que agora apoiam a solução maioritária manifestaram uma grande oposição a tudo aquilo que é uma invasão indevida da intimidade e do sigilo das pessoas, de maneira que eu acho que o Governo, que é apoiado por esses partidos, deverá ser especialmente cuidadoso e, como dizia há pedaço também, conformar a própria lei às necessidades. Portanto, provavelmente vai ter que a conformar, vai ter que ser mais célere nesta matéria, se quiser, na altura que prevê ter o sistema a funcionar. Muito bem, Albino, passamos então agora ao próximo tema, que hoje também faz capa. Portugal coloca 1,3 mil milhões em dívida, pagando juros mais baixos. Podemos dizer que os leilões de hoje foram positivos para o país? Foram e é de facto interessante perceber que ontem a DBRS, a tal agência, a única agência que mantém Portugal num nível que permite o financiamento do Banco Central Europeu, através da entrevista de um dos seus responsáveis, há sempre um responsável de serviço para fazer este tipo de, digamos, de habilidades, que é como eu lhe chamo, vinha dizer que, pois, perante os dados da economia, perante isto, perante aquilo, perante aquele outro, se calhar em outubro vamos ter problemas com Portugal, se calhar, enfim, deixando em aberto a possibilidade da DBRS vir a alterar o rating da República. E, portanto, ontem nós notamos, sem qualquer tipo de colocação no mercado, sem ida ao mercado efetiva, notamos outra vez uma alteração nos juros. Mas ontem era tudo
suponhamos, permita-me dizer isto assim para que se perceba lá em casa, sempre que alguém fala contra Portugal e contra a experiência que o Governo está a fazer, alguém manipula também a taxa de juros nos mercados internacionais. Já não é a primeira vez, no entanto, que no dia a seguir ou 2 dias depois, a República coloca dívida mais baixa do que colocou idêntica dívida anterior. E isso para mim é que é relevante, porque provavelmente os mercados estão-se a dar conta desta coisa fabulosa e que tem que ver com algumas pessoas que na DBRS, como noutros lados, são pessoas que têm uma agenda liberal. São pessoas que gostariam que Portugal neste momento estivesse a continuar as políticas que vinham a ser continuadas e de que se fez tão saudoso o ex-primeiro-ministro Passos Coelho, que aliás hoje é profundamente criticado em quase todos os jornais deste país e todas as críticas, porque, em boa verdade, alguma coisa está mal. Nós abrimos este jornal, aliás, muito bem, dando conta de uma realidade nos Açores e a nível nacional, que é brutal, que é o aumento do turismo. Isso há de ter... Nós estaremos a crescer pouco. Quer dizer, nós estamos a crescer pouco. Estamos a crescer pouco em quê? Ainda não vi um setor que se dissesse estamos a crescer pouco. Bem, estamos a crescer pouco no investimento público. Mas é bom dizer a estes senhores que o governo anterior deixou o quadro europeu praticamente intocado, ou seja, não conseguiu construir regulamentos. Falo-lhe do que sei de Gaia, onde sou Presidente da Assembleia Municipal, do que estamos à espera que abra de regulamentos para candidatar projetos municipais que podem trazer muito mais investimento e muito mais emprego. Portanto, uma das por parte deste atual governo. Exatamente. Portanto, a questão é esta. O atual governo quer pôr esses quadros a funcionar, já os devia ter. E, portanto, vai ter que andar mais depressa, porque, em boa verdade, o que acontece é que aquilo que é pecha, o investimento público, não está a acontecer porque os fundos europeus não estão a ser agilizados. Agora, imagina, André, o que seria não termos esses fundos e estarmos a cortar rendimento às pessoas. Provavelmente não estaríamos a ver as notícias que vimos ali, de aumento do turismo interno, etc, etc, etc. Portanto, eu diria que há algumas perplexidades que vamos perceber em outubro. Aparentemente não é crível que a nossa economia vá crescer 1,8% que o Governo tinha previsto, mas as pessoas não sabem. Eu já disse aqui várias vezes, sentado neste mesmo lugar, e vou repetir mais uma vez, e com muito gosto para a Andreia, que é o seguinte: o Governo tinha uma previsão de metade do crescimento do produto. Por isso pôs lá as cativações no Orçamento de Estado. Ora, metade do crescimento que o Governo previu eram 0,9%, que é justamente o que se acha que o país vai crescer, ou seja, não chegará a 1% de crescimento. Se este número se atingir, nós temos salvaguardado o problema do déficit. Haverá outros problemas, mas temos que perceber que a própria Volkswagen, na Auto Europa, já este ano reduziu a produção e anunciou o aumento da produção para o próximo junho de 2017. Ou seja, há um ciclo económico para os quais muitos economistas chamam a atenção, nos quais a construção do euro fica particularmente vulnerável, porque é feita numa lógica que, de facto, fica muito suscetível às variações da conjuntura económica. Não é possível pôr um país a exportar para países que não compram. Se todos os países estão a recondicionar as suas economias, repare nisto, a Europa tem uma cartilha de poupar, de reduzir consumo. Como é que é possível pedir aos países que exportem quando os que são importadores estão a reduzir o consumo? Há aqui qualquer coisa que tem que ser melhorada e eu queria invocar, na resposta à sua pergunta, que tornei mais ampla a explicação, queria invocar isso mesmo. Foi bom para a República esta colocação de dívida, significa outra coisa também, para não nos equivocarmos. Em outubro, o país vai fazer um grande pagamento de dívida ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, esta dívida, que é a mesma coisa como se nós lá em casa estivéssemos a pedir dinheiro ao nosso avô, digamos assim, para pagar aos nossos tios e aos nossos primos. Portanto, no momento em que o avô nos empresta o dinheiro para pagar aos tios e aos primos, eu fico a dever mais, que é o que devia aos tios e aos primos, mais o que o avô me emprestou. Mas no momento em que eu pegar no dinheiro do avô e pagar aos tios e aos primos, eu fico a dever menos. E é por aqui que o Governo é nesta previsão que o Governo acredita que a nossa dívida vai baixar cerca de 0,5% este ano, começando a baixar de forma mais sistemática nos anos seguintes, porque estaremos a cumprir. Que será possível? Eu acho que é possível, mas com toda a sinceridade, eu se fosse governante, não, ao contrário do que é dito, não condicionaria o futuro dos que estão vivos ao futuro dos que hão de nascer, por uma razão muito simples. No tempo em que eu nasci, eu não tinha metro, andava a pé em Gaia. Agora tenho um metro de Gaia ao aeroporto. Porquê é que as gerações futuras não hão de pagar o metro que já nasceram a usufruir dele?
Porque é que tem que ser eu que fiz o metro, que eles vão usufruir, a pagá-lo todo agora enquanto sou vivo e não deixar nada para as gerações futuras que nascem a beneficiar do metro. Peço desculpa, mas não entendo esta teoria económica, que aliás é austríaca, tem a ver com um senhor chamado Hayek e que levou à Primeira Guerra Mundial e aliás dizer que o senhor Hayek chegou a dar um prémio ao Salazar por entender que o Salazar era um grande intérprete da política dele. Muito bem. Albino, passamos agora ao próximo tema e desta vez falamos do Festival Andanças que decorreu em Castelo de Vide, Porto Alegre, certo. E onde ficaram danificados 458, aliás, viaturas. Hoje foi notícia de que o terreno terá sido limpo pela Câmara. No entanto, a Câmara não se responsabiliza pelo que terá acontecido, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Gaia, e visto que em Gaia decorre também um festival de grande dimensão, Marés Vivas. Comecemos pelo início. Como é que estes festivais, digamos assim, são organizados? Oh, André, muito bem perguntado. Vamos ver se eu consigo responder cabalmente como merece a pergunta, que é exigente, e a forma como a pôs. Vamos ver. Em primeiro lugar, as autarquias fazem um protocolo, com muita antecedência, devo dizer-lhe, em breve, digamos que lá para dezembro, janeiro, estaremos a anunciar o protocolo que levará ao Marés Vivas 2017. Esses protocolos implicam obrigações de várias partes. Desde logo, a autarquia, que muitas vezes delega numa empresa municipal, o caso da Câmara de Gaia, cujo apoio funciona logisticamente pelas Águas de Gaia. Porquê as Águas de Gaia? Porque a empresa Águas de Gaia é que comanda a parte do terreno, da água, das infraestruturas, estão entregues às Águas de Gaia, que vão permitir que o festival funcione sem problemas, nomeadamente o abastecimento de água, o terreno, etc. Exato. Bom, depois há os promotores e os patrocinadores. Os promotores é uma empresa, normalmente é uma empresa. Em Gaia chama-se PEV e o Sr. Jorge Lopes, que é quem assina pela empresa, juntamente com um sócio, vem então rubricar com a Câmara de Gaia o que é o festival propriamente dito. Os dias em que funcionará, os artistas que lá vão estar, o funcionamento da bilheteria, enfim, tudo isso. E finalmente há os patrocinadores. No caso em concreto, passa a publicidade, a Superboc, aquelas entidades que nós vemos depois no recinto profusamente publicitadas, claro, e que contribuem para os custos do festival. O festival, como sabe, tem uma média de 30 mil entradas por dia, mas é um festival caro, o Festival Marés Vivas, é um festival caro. Por isso, tudo aquilo que a organização consiga para angariar é importante. Tem sido, aliás, razão para a sustentabilidade do próprio festival, e quanto mais pessoas vêm, maior interesse há em promotores apoiarem o festival divulgando as suas marcas, porque é sucesso garantido. Claro. Ora bem, no caso das andanças, do Festival Andanças, eu imagino, porque não tenho os dados na mão e quero responder com toda a verdade à Andreia e através de si aos nossos telespectadores, eu imagino que algo de semelhante se tenha passado. O ponto é que ali, tal como em Gaia, que aliás foi profusamente debatido na comunicação social, em Gaia o terreno é um terreno camarário, em parte, outra parte é privado, e havia até, e impendia numa parte do terreno que o festival, mesmo que venha a mudar de sítio, não abrange, que era a Reserva Ecológica do Douro. Toda a gente se recorda da polémica que deu. Muito bem. E acabámos por fazer o festival no mesmo sítio dos outros anos, porque, entretanto, o promotor que ia fazer ali um edifício, que está autorizado pela Câmara anterior, entendeu atrasar mais um ano esse investimento. Cá está o problema do investimento estrangeiro privado a funcionar. Atrasaram um ano. Exato. E com isso fizemos o festival no mesmo sítio. Ora, o terreno é disponibilizado pela autarquia. Sendo disponibilizado pela autarquia, reúne um conjunto de condições que se dão como adquiridas no contrato. Desde logo, e agora vou centrar-me no Andanças, a limpeza do terreno. Exatamente. Ora, julgo saber que o terreno foi limpo pela autarquia em causa, porém... Exatamente, os sapadores, veja bem a responsabilidade, portanto, pessoas a quem o fogo não é uma coisa, digamos, longínqua, mas aparentemente terão deixado, digamos, o resultado dessa limpeza em pequenos montes de matéria que funcionou depois como matéria combustível, como combustível dos incêndios. Muito bem. Supostamente terá sido um cigarro que... Exatamente. Ora bem, o que eu tenho para dizer-lhe em concreto é o seguinte. Em primeiro lugar, quando nós vamos a um parque de estacionamento, como certamente já verificou,
há lá uma indicação, uma placa que em qualquer lado diz nós declinamos incêndio, furto, tratatã, enfim, quer dizer que não se responsabilizam. Não sei se isto era omisso ou era implícito no contrato assinado com a organização do Andanças. Não faço a mais pequena ideia, não tenho essa data. E a Andreia também não sabe. Por isso, partindo do princípio que a utilização de espaços de terceiros é uma utilização que pode deixar aspectos lacunares como este, o que me parece adequado é fazer aqui uma comparação que eu vivi de perto, que era o que acontecia quando as balizas caíam. As balizas são colocadas nas escolas por uma empresa, às vezes contratada pelo Ministério da Educação. Significava que quando as balizas caíam e magoavam um aluno, supostamente o responsável era o Ministério da Educação. A lei era exatamente isso, ou seja, tinha-se contratado uma empresa para colocar as balizas caíam e depois aquilo ficava em terra de ninguém. Quem é o responsável? A empresa das balizas, a escola onde as balizas estão, a Câmara que de alguma maneira estava a fazer a manutenção do pavilhão, muitas vezes eram pavilhões que a escola usava. Bom, isto foi resolvido quando a lei, ainda feita com o nosso aconselhamento, na altura a Confederação das Associações de Pais, ficou claro que qualquer baliza que fosse colocada num território tinha um seguro que garantia que os utilizadores daquele espaço seriam indemnizados por qualquer coisa que acontecesse relacionado com as balizas. E, portanto, isto resolveu o problema. Ou seja, nem qualquer espaço, quem utiliza o espaço tem que requerer se existe seguro das balizas. E se o requerer, objetivamente, se acontecer alguma coisa com as balizas, esse seguro será acionado. No caso do Andanças, suponho eu, pela lógica do que costuma acontecer, se de facto era implícito, porque explícito não era, senão não havia dúvidas, não é? Devia ser implícito, que a entidade organizadora Andanças e a Câmara que cedia ao terreno não se responsabilizavam por que pudesse acontecer naquele espaço, eu penso que mais não resta do que acionar os seguros, digamos assim, eventualmente até o Fundo de Garantia Automóvel, porque as pessoas não conhecem isso. Quando há dúvidas sobre a responsabilidade perante um sinistro automóvel, aciona-se o Fundo de Garantia Automóvel. Enquanto as coisas decorrem em tribunal, esse fundo avança ao dinheiro. Se, em função da decisão do tribunal, ou vai reaver o dinheiro, ou já o adiantou e adiantou muito bem, era terra de ninguém e, portanto, há um fundo de garantia automóvel para o qual todos os automobilistas descontam nos impostos que permite justamente fazer face a estas circunstâncias. Por isso, eu diria que naquele caso em concreto, as pessoas que viram os automóveis arder porque não era explícito que se responsabilizavam por esse problema, por furtos ou outros, não sendo explícito, sendo implícito, mas não estando escrito, provavelmente vamos ter aqui algum tempo de recursos a tribunais imediatos e superiores, porque são 400 e muitas viaturas, estaremos a falar de uns bons, uma média de 10 mil euros cada uma, estaremos a falar digamos, de 4 milhões de euros, pelo menos, não é? Pelo menos, só nos automóveis. E, portanto, eu direi que poderá ser uma boa causa de pleitar em Tribunal Superior para perceber, eventualmente para o futuro, o que é que devem dizer os protocolos das câmaras, o que é que devem dizer, o que é que as companhias de seguros devem assegurar, porque eu admito que a organização tivesse seguro, tenha um seguro para acidentes, quedas, enfim, haja um seguro mas a organização, que exclua... A organização responsabilizava-se pelo recinto. Exatamente. Ou seja, o estacionamento estava fora do recinto por onde estava, onde havia seguro, tal e qual. Por isso é que eu digo, Andreia, a vida já me ensinou em muitos casos que, por muito cuidadoso que seja o legislador, às vezes deixa espaços ou simplesmente não consegue prever tudo o que pode acontecer e fica aquilo que nós chamamos uma lacuna legal. Essas lacunas legais preenchem-se com jurisprudência, isto é, com acórdão, e essa jurisprudência faz-se através de acórdãos. Tribunais que, perante a circunstância em concreto, atribuirão, no seu douto poder, podem até dizer que num caso destes, não tendo explícito quem era a responsabilidade, ela será dividida em partes iguais ou em partes desiguais entre o organizador e a Câmara. Visto que exatamente. Portanto, o incêndio não começou em nenhuma viatura, por isso certeza, a seguradora não se vai poder responsabilizar. Por isso eu diria que, depois, se tivesse começado numa viatura, a companhia de seguros tivesse essa viatura, tinha um problema bastante sério, porque tinha que pagar as outras 457, o que não deixa de ser curioso, é como a gente imaginar um acidente em cadeia em que o primeiro consegue amassar 400 e tal veículos, é uma coisa verdadeiramente dantesca, mas o fogo consegue isso em menos de um fósforo, como, aliás,
enfim, menos de um isqueiro, pelos vistos, ou menos de um cigarro. Exatamente. Terá sido um cigarro que provocou esta desgraça. E, portanto, é um ladrão voraz, o fogo. Não pede licença a ninguém e entra, não deixa nada. Os outros ladrões sempre deixam aquilo que não roubam. O fogo, normalmente, quando passa, não deixa nada, a não ser mesmo destroços. E por isso, eu admito que, sendo lacunar, digamos, o conjunto de legislação que se aplica naquele caso, sendo lacunar, será suprido, eventualmente, por uma decisão judicial, normalmente um acórdão ou outro tipo de decisão que irá para o futuro fazer lei. Pode até ser. Não há responsabilidade explícita de ninguém, não se pode ser atribuída a ninguém. O que se recomenda para o futuro é que os contratos prevejam a quem cabe a segurança dos parques e, nesse caso, como acontece, digamos assim, pode vir a acontecer noutros casos, não acontecer nada. Quer dizer, eu chegar lá e ser dito tudo o que aconteça ao seu carro, que tenha a ver com assaltos, fogo ou outro, da sua responsabilidade. Mas neste caso, muitos lesados, este será provavelmente um tema que dará pano para mangas, claro, e que vai demorar algum tempo a resolver. Eu penso que a maior parte dos portugueses, tenho a certeza, a maior parte dos portugueses terão seguro contra terceiros, o que significa quando acontece porque os seguros, digamos, contra todos os riscos são caros. E eu tenho sempre uma teoria para isso, segundo a qual os seguros só são caros na hora de pagar o prémio. Porque na hora em que há um acidente, a gente percebe como eles são baratos, comparativamente àquilo que nos pode acontecer quando a gente olha para o prémio que pagou e olha. Agora, isto é feito assim, não é? É como a Segurança Social. Muitas pessoas que contam toda a vida para a Segurança Social morrem aos 60 anos, ou usufruíram 5 anos da Segurança Social, se reformaram aos 65. Todos aqueles, e é isso que tem estado a acontecer nos últimos anos, felizmente, porque conseguimos aumentar a vida das pessoas com alguma qualidade. A maior parte das pessoas, depois de se reformar, viveu mais de 30 anos e, portanto, significa um encargo brutal para a Segurança Social, onde a semana passada alcançámos que há mais pessoas a receber da Segurança Social do que os que estão no ativo a descontar e, portanto, isto pode sempre acontecer quando os sistemas são solidários. Mas ser solidário implica isso mesmo. Implica que eu, quando posso, ponho o dinheiro de lado, para me ajudar a mim próprio quando não puder, ou, não usufruindo eu, usufruirão outros. Faz parte da sorte da vida, não é? E eu acho que aqui, de facto, esses 450 pessoas tiveram um grande azar. Muito bem, Albino Almeida, muito obrigada. Até para a semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Previsto céu pouco nublado ou limpo e relativamente a temperaturas, o Porto espera 13 de mínima, 23 de máxima, para Lisboa 16 de mínima, 28 de máxima e em Faro 20 de mínima e 33 de máxima. Por agora é tudo e já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.